eu preciso falar sobre esse áudio que está rolando nas redes sociais. Talvez isso aí que você chama de depressão não seja depressão. Não precisa você ficar tomando Ritalina, preocupando com remédio não, cara. Deixa eu entrar na sua vida um minutinho. Sua vida é muito tranquila, cara. Você não tem uma dívida, você não tem uma namorada, você não tem uma mulher, você não tem um cara pra você não tem nada. Você tem que arrumar um problema, cara. Cadastra no Tinder aí, escreve aí, ó, filtra aí, ó. Mulher com menos de 2 meninos você nem quer. Arruma uma mulher com 2 meninos, uma mulher que compra pra caramba pra gastar com você, uma mulher gastadeira que vai no shopping, rebenta o seu cartão pros outros ficar te ligando, te cobrando. Sua vida tá muito calma. Seu carro é novo, arruma um carro velho pra você, arruma um carro antigo pra você gastar com ele, vai fazer trilha, vai andar de skate, se quebrar alguma coisa. Você parece ser de porcelana, você é muito perfeitinho. Por um lado é bom? É, mas é só no visual, mas por outro é ruim, você não tem problema. Você tem que ter um problema, encosta o seu carro, vai andar de ônibus, fica no ponto de ônibus, sai no tempo de chuva sem guarda-chuva, arruma um problema. Você é muito certinho, você não tem uma cárie no dente, você não tem uma mancha na pele, você não tem uma cicatriz. Isso é ruim. Talvez isso causa essa coisa que você está achando que é depressão. Mas não é depressão. Você alcançou a perfeição de vida do ser humano. Você não tem um problema. Ok. Buscar um pouco mais de aventura na nossa vida, de emoção, isso nos deixa mais alegre. Porém, não é só a falta disso que leva uma pessoa a se sentir deprimida. A depressão é considerada uma doença mental e vai além do que ela tem, do que ela possui, do modo de vida que ela leva, da forma de que ela enxerga as coisas. Vai além dos seus pensamentos. Tem a ver também com a nossa saúde física e os nossos hábitos diários e até espiritual. Quando no áudio diz, cara, você precisa fazer trilha, caçar um problema para sua vida. Ok, isso vai estimular o seu organismo a produzir substâncias chamadas de neurotransmissores que dá essa sensação de bem-estar, de alegria, de euforia, de aventura, de adrenalina. Quando você faz alguma atividade física, qualquer ação que te traz emoção, aventura, o nosso organismo libera essas substâncias, como por exemplo a serotonina, que muitos conhecem, a noradrenalina, adrenalina, dopamina, glutamato, diversas outras substâncias essas que chegam ao nosso cérebro para dar essa sensação de bem-estar. Porém, existe um outro fator que pode levar à falta desses neurotransmissores no nosso organismo, que vem da alimentação. Se você tem o hábito de consumir diariamente alimentos que podem gerar processos inflamatórios no seu organismo, pode sofrer várias consequências e isso levar à depressão. Quando essa inflamação se instala no organismo, as células de defesa atacam esses neurotransmissores ou precedentes desses neurotransmissores, impedindo que chegue essa informação no cérebro e acaba por inflamar o seu cérebro. E isso também pode gerar depressão, além de outras doenças, como por exemplo o autismo, TDAH, mas aqui especificamente falando da depressão. Por isso que também é importante cuidar da alimentação, assim como eu falei nos meus vídeos anteriores. Portanto, eu quis acrescentar esses detalhes aqui quando se refere à depressão, que não é só sobre o que passa na mente dela, não é só a falta do que fazer, de mente vazia, oficina do diabo, digamos assim, que também é um fator que pode levar à depressão. Porém, é bom entender que não é só isso, e a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente conversa com essas pessoas, das palavras que são ditas. É delicado e não cabe a nós julgar o porquê que ela está com depressão ou julgar, falar que isso que você tem não é depressão. Não cabe a nós entender o motivo da sua depressão. Não é porque ela tem uma vida estável financeiramente ou o nosso olhar sobre aquela pessoa parece que ela não tem nenhum problema para estar deprimida, tem a ver com a nossa saúde física, tem a ver com o nosso organismo. Medicamentos também são importantes. E mais que isso, para além de fazer atividade física, de buscar se divertir, de cuidar da saúde física,
é importante também cuidar do espiritual. Isso é algo que eu não posso deixar de falar aqui. Então, são diversos fatores que pode levar a pessoa a uma depressão. Às vezes a pessoa pode ter tudo na vida, questões financeiras, e ter uma família, ter uma vida normal, sem problemas, ter uma vida perfeita, assim como fala no áudio, e ela tá com depressão. Isso é super comum. Por quê? Se eu falar da questão espiritual, existe um vazio que nada na Terra, nada que é matéria pode preencher esse vazio, a não ser o sentimento de sentir Deus em sua presença. Ou seja, muitas vezes esse vazio que traz a depressão tem a ver com o cuidado do nosso espírito. Então, por mais que meus conteúdos aqui estão relacionados à ciência, assuntos como a depressão vai para além da ciência e não dá para deixar de falar aqui, porque tudo trabalha em conjunto. Nós não somos apenas corpo físico, matéria, nós também somos espírito. E quando eu falo de cuidar do nosso espírito, Deus, eu não estou falando de religião, de frequentar uma igreja. Ok, isso também ajuda. Mas cuidar do nosso espírito é trabalhar e entender que vai além do que a gente tem em matéria, do que a gente possui, do que a gente faz, da profissão, o que a gente conquistou até hoje. Então são coisas relevantes a se pensar. Quando você cuida do seu espiritual, quando você se abastece de Deus, seja lá quem é esse Deus para você, mas o importante é a gente ter a consciência de que não somos só isso que achamos que somos aqui na Terra. O que somos e quem somos vai além do que a gente tem e é aqui na Terra, do que é palpável, que muitas vezes não cabe respostas. A gente não encontra essas respostas para definir o que somos, quem somos, onde vamos chegar e o que vem depois, ou se não existe o depois. Existe algo maior que a gente pode chamar de propósito, né? O nosso propósito aqui na Terra não é só as ações terrenas. O que vale é buscar a compreensão de que a gente tem um propósito com Deus, uma missão aqui na Terra, que a gente não é totalmente individual. Eu acredito, e eu tenho isso como uma verdade mais que científica, que estamos aqui numa missão espiritual e não só apenas somos indivíduos compostos por milhares de células, assim como juntos, se juntar eu como indivíduo, você como indivíduo e todos os outros indivíduos que habitam a Terra, juntos somos um super-organismo. Assim como uma célula juntando com outras forma um indivíduo, nós como indivíduos juntando um com outros forma um super-organismo. E aí vai juntando com as outras coisas que a gente tem na Terra, no planeta, e isso forma o universo completo. E está tudo conectado. Toda essa filosofia para entender que muitas coisas não têm explicação, mas que esse vazio existencial às vezes pode ser também por motivos do cuidado que a gente precisa ter com o nosso espírito. E quando a gente tem uma disciplina na nossa vida e a gente começa a se preocupar com o nosso organismo, com o que a gente se alimenta, com os nossos hábitos diários, por fim, a gente se conecta com a nossa espiritualidade e isso nos satisfaz. Enfim, o conselho de milhões vai além de fazer atividade física e buscar algumas emoções, algumas diversões. É preciso cuidar da nossa saúde física e cuidar do nosso espiritual. E é isso. Valeu, gente. Vamos que vamos.